Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Dose Diária. Aqui é a Josi Vidal, do Redesenhe Sua Vida. Se você ainda não me segue lá no Instagram, corre lá, digita jo.vidal, Redesenhe Sua Vida e me segue para mais. Hoje nós vamos falar sobre quem você seria se nunca tivesse aprendido que precisava agradar para ser amada. Feche os olhos por alguns segundos, respira e me responda com sinceridade. Quem seria você hoje se nunca tivesse aprendido que precisava agradar para ser amada? Talvez essa pergunta tenha tocado em algum lugar sensível, porque sem perceber, muitos de nós crescemos acreditando que o amor precisava ser conquistado. E eu sou uma delas. Nós crescemos acreditando que era preciso ser boazinha, que não podia causar problemas, que não era interessante dizer o que realmente pensava, que não podia decepcionar. E também não podia incomodar, também não podia fazer barulho. E aos poucos a gente vai perdendo algo precioso, que é a nossa voz. Hoje eu quero conversar com você sobre uma história, um conto infantil, fazendo uma analogia aqui, como o PNL explica, A gente aprende muito por analogia. Eu estou gravando uma série de analogias aqui para a gente entender algumas questões. E a que eu quis trazer hoje é meu conto favorito, uma das minhas princesas favoritas, que é A Pequena Sereia. Então, a história da Pequena Sereia fala de uma dor profundamente humana. A história da Pequena Sereia, durante muito tempo, eu vi essa história apenas como a sereia apaixonada. Mas hoje eu enxergo de outra forma, eu enxergo outra coisa. O conto da Pequena Sereia fala sobre o preço que ela pagou para ser escolhida. E talvez esse seja o preço que você também paga hoje. Na história da Ariel, ela se apaixona pelo príncipe e ela acredita que para viver aquele amor, ela precisa deixar de ser quem ela é. E para isso, ela faz um acordo com a bruxa e ela entrega a sua voz. Em troca, ela recebe pernas. Ela pode caminhar, ela pode estar perto de quem ela ama, mas ela não consegue dizer quem realmente ela é. Tudo, parece apenas uma fantasia, mas quantas pessoas fazem exatamente isso? Eu tenho diversas mentoradas que passam por isso. Então, talvez você não tenha entregue a sua voz para uma bruxa, mas você entregou para o medo. Você entregou para a ferida emocional da rejeição. Você entregou para a necessidade de aprovação. Você talvez tenha entregado para a culpa. Quantas vezes você engoliu uma opinião para evitar um conflito? Quantas vezes você disse tudo bem quando não estava? Quantas vezes você aceitou algo que machucava você simplesmente porque você tinha medo de perder alguém? Quantas vezes você pediu desculpa por existir? Talvez você nem perceba, mas toda vez que você escolhe o silêncio para não desagradar, uma parte da sua voz vai ficando para trás.
uma das minhas mentoradas, inclusive, ela tinha muita dor de garganta, muita coisa na garganta. Não conseguia falar, não conseguia. Sempre aquela dor de garganta, por não conseguir colocar isso. A psicologia fala, né, sobre esse conceito que é a resposta a uma sobrevivência. Então, muitas pessoas conhecem a relação de lutar, fugir ou congelar, mas existe uma quarta, que é o agradar. Então, quando a criança percebe que não consegue escapar do ambiente onde ela vive, ela aprende que sobreviver depende de agradar. Depende de antecipar as necessidades dos outros, depende de não incomodar, depende de ser a filha perfeita, a esposa perfeita, a funcionária perfeita, a amiga perfeita. Então, na infância, isso pode até ter sido uma estratégia inteligente, mas na vida adulta, isso se transforma numa prisão. Talvez você tenha aprendido que demonstrar raiva era errado, que chorar era exagero, que dizer não era egoísmo. Nossa, quantas vezes eu ouvi que eu era egoísta. Quantas vezes eu ouvi engole esse choro. A gente aprende que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Então você começou a esconder partes internas de quem você era, até esquecer onde as guardou. O problema é que ninguém consegue esconder apenas a tristeza. Quando nós escondemos uma emoção, nós acabamos escondendo todas. A alegria diminui, a espontaneidade desaparece, a criatividade enfraquece, a autenticidade vai embora. E você continua vivendo, mas você já não sente completamente viva. Você não se sente completamente viva. E tem algo bem interessante da neurociência, que é sempre que você ignora aquilo que você sente para atender às expectativas externas, o teu cérebro registra uma mensagem silenciosa, que é: o que eu sinto não importa. E depois de repetir isso centenas de vezes, essa mensagem deixa de ser uma escolha e acaba virando uma identidade. Você para de perguntar o que eu quero e você começa a perguntar o que esperam de mim. Percebe como isso muda tudo? Talvez hoje você esteja cansada. Não tanto porque você faz demais, mas sim porque você sustenta personagens demais. Caiu uma ficha aí? Expandiu? Talvez você carrega a personagem da profissional impecável, da mãe que nunca falha, da mulher forte, a que resolve tudo, a que sempre sorri, a que nunca reclama. Existe um cansaço que não vem do corpo. Vem do esforço constante de tentar ser alguém que acredita que precisa fazer para merecer amor. E sabe qual é a parte mais triste? Muitas pessoas passam tanto tempo agradando que finalmente, quando têm a liberdade para escolher, elas já não sabem o que desejam. Eu quero que você se pergunte: qual é o seu sonho? O que te faz feliz? O que realmente você quer?
talvez essas respostas não existam para você. Eu tenho pessoas que chegam na mentoria, né, que fazem a sessão inicial, a sessão de diagnóstico, e elas não têm sonho. Não existe essa resposta. Ah, o que te faz feliz? Não sei. Qual é o teu sonho? O que você realmente quer? Porque elas passaram anos ouvindo todo mundo, menos a si mesmas. A Ariel, né, a sereia, ela perdeu a voz por amor. Mas talvez a pergunta mais importante seja: aquilo era amor? Porque o amor de verdade não exige que você mude, não pede que você se diminua, não exige máscaras, não faz você acreditar que precisa deixar de existir para permanecer. Relacionamentos saudáveis não florescem quando uma pessoa desaparece. Floresce quando as duas podem existir por inteiro. E talvez você esteja pensando, mas eu sempre fui assim. Será? Ou será que você aprendeu a ser assim? Existe uma diferença grande. Aquilo que foi aprendido também pode ser desaprendido. A neurociência é incrível, ela fala sobre a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de se moldar. Nosso cérebro ele é plástico. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente pode desaprender e a gente pode aprender coisas novas. O cérebro muda, as conexões neurais mudam, os padrões emocionais mudam, a identidade muda. Você não nasceu sem voz. Você aprendeu a escondê-la. E recuperar essa voz não significa começar a gritar. Significa a começar a ser honesta. Honesta quando algo machuca, quando algo não faz sentido, quando não precisa descansar, quando precisa colocar um limite, quando precisa dizer hoje eu não consigo, ou simplesmente não. Existe muito amor dentro de um não, dito no momento certo. Porque cada limite saudável protege aquilo que existe de mais precioso. Você. Pense em uma árvore. Ela não pede desculpas por ocupar espaço. Ela não pede licença por crescer. Ela não diminui os seus galhos para que outras árvores se sintam confortáveis. Ela simplesmente cresce. E ela cresce na direção da luz. Talvez isso seja o que sua alma está tentando fazer há muito tempo, crescer. Enquanto o medo continua dizendo, se você crescer mais, vão abandonar você. Mas existe uma verdade libertadora. Quem ama apenas a sua versão pequena, nunca amou sua essência. Amou a sua adaptação. E as adaptações cansam. A essência floresce. Talvez recuperar sua voz comece de maneira muito simples, dizendo o que realmente pensa em uma conversa, escolhendo o restaurante que você realmente gosta, pedindo ajuda, expressando um sentimento, escrevendo aquilo que você nunca teve coragem de dizer. Cada pequena escolha envia uma nova mensagem ao seu cérebro. A minha voz importa.
E aos poucos, você deixa de viver para ser aceita e começa a viver para ser verdadeira. Antes de terminar esse episódio, quero deixar uma reflexão. Imagine encontrar a pequena sereia lá, Ariel, muitos anos depois do final da história. E talvez ela olhasse para você e dissesse: se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais entregaria a minha voz para ser escolhida. Porque quem precisa que você silencie para te amar, nunca conheceu quem você realmente é. Então eu quero que essa pergunta te acompanhe hoje. Em qual área da sua vida você deixou de se ouvir? E mais do que isso, qual seria a primeira pequena decisão que honraria a tua voz hoje? Talvez nem seja uma grande mudança. Talvez seja apenas uma conversa, um limite, um não, ou um sim para você mesma. Porque existe uma liberdade que começa exatamente aí. No momento em que você percebe que você nunca precisou perder a voz para merecer amor. Te vejo no próximo episódio. E lembre-se que a sua voz não existe apenas para ser ouvida pelos outros. Ela existe primeiro para que você nunca deixe de ouvir a si mesma. Um beijo de luz. Tchau, tchau.